Olá, eu sou Davi Tangerino e o tema da nossa aula cast de hoje é o aborto, ou mais precisamente, os tipos de aborto. Como vocês sabem, o Código Penal dedica 3 figuras à criminalização do aborto. São os artigos 124, 125 e 126 do Código Penal, e a separação dessas 3 figuras atende a 2 vetores. O primeiro, relacionado à autoria, ou seja, quando o aborto é realizado pela própria mulher grávida ou por terceiros. E o segundo vetor, muito importante, é o vetor do consentimento, separando então, como tem que acontecer, a maior resposta punitiva para o aborto realizado sem consentimento. Então, no 124 se criminaliza o aborto feito pela própria mulher grávida, ou seja, o autoaborto, ou ainda a criminalização daquela mulher que permite que um terceiro lhe cause aborto. E aí a resposta punitiva é de detenção de 1 a 3 anos. Eu vou inverter a ordem do Código e dizer que o artigo 126, agora com pena de reclusão de 1 a 4 anos, portanto a máxima maior, é para o terceiro que provoca o aborto com o consentimento da grávida. Esta cisão entre o 124 e o 126 é uma exceção à nossa regra geral lá do artigo 29 do Código Penal, que diz que todo aquele que concorre para um crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. O que eu quero dizer? O usual, portanto, segundo o artigo 29, seria que, no caso de um aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, ambos respondessem pela mesma figura. Então, o que quis marcar aqui o legislador? E aí é uma questão de ver o copo mais cheio ou mais vazio. Uma menor culpabilidade e, portanto, uma pena menor para a mulher grávida. Ou, a mesma coisa vista de outro ângulo, uma pena maior para o terceiro. E aí, naturalmente, a figura mais grave, incontroversamente mais grave, é o caso em que alguém provoca aborto sem o consentimento da gestante. E, portanto, aqui nós temos, no artigo 125, uma resposta punitiva de reclusão de 3 a 10 anos. A análise de tipicidade objetiva dessas 3 figuras é muito simples e poderia até se encerrar aqui. Os debates, portanto, mais relevantes são de outra natureza. Abortar não é um conceito difícil de ser definido. Em língua portuguesa, nós não marcamos a separação do aborto causado por motivos orgânicos. Então, o próprio corpo feminino expele aquele feto, aquele embrião mal formado, ou uma inteligência da natureza de que não decorreria um bebê saudável ou viável. Em inglês, por exemplo, nós temos a palavra miscarriage para esse tipo de evento orgânico, natural, espontâneo, e separa abortion, então, para o que nos interessa nessa conversa, que é a interrupção por fatores externos, não naturais, não orgânicos, de uma gravidez.
Historicamente, é muito comum que o debate acerca da criminalização do aborto passe por um debate, por uma tomada de posição de quando começa a vida. E aí nós temos algumas correntes, as duas mais importantes são a vida desde a concepção, portanto, desde que o espermatozoide encontra o óvulo, e há quem prefira adotar como marco ali por volta da 12ª semana, nidação, formação do sistema nervoso central, etc. Me parece que a indagação de quando começa a vida, embora não esteja dizendo aqui que essa é uma discussão irrelevante, ela me parece um debate que não enfoca no que interessa de maneira substantiva ao direito penal, entendido como exercício de poder punitivo estatal. Porque a pergunta filosófica, metafísica, religiosa, de quando começa a vida, parece ter um certo pressuposto absolutista, moral no sentido kantiano da conversa. Por quê? Porque a premissa é, em havendo vida, é errado encerrá-la artificialmente. Moralmente errado. Intrinsecamente errado. E eu não quero ingressar nesse debate, porque esse é um debate do campo da moral, esse é um debate do campo da filosofia, esse é um debate do campo da religião e, como tal, é um debate relevante dentro do marco desses saberes. Ocorre que, no Estado democrático de direito, direito e moral estão separados. Podemos até dizer que no Estado democrático de direito criam-se as condições para que cada um possa adotar a sua própria decisão moral, filosófica, religiosa, desde que isso não invada excessivamente a esfera de terceiros. A pergunta, sempre que se está a falar de criminalização de uma conduta, é legítimo? Faz sentido? É adequado impor uma sanção criminal para aquela mulher que decide interromper uma gestação? Para a resposta positiva, ou seja, temos que criminalizar a interrupção da gestação, tem-se a ideia recorrente de que a criminalização do aborto protege o feto, protege a expectativa de nascer daquele embrião, não é? Um pouco, inclusive, se valendo de previsões extrapenais que já garantem ao nascituro alguns direitos. Mas como nós não estamos no campo da moral, da filosofia, nem da religião, nós estamos no campo da política, no campo das escolhas de Estado, nós somos obrigados a submeter a relevante ideia de preservação de fetos a um teste de realidade. E a experiência internacional, então comparando diversos países, mostra uma relativa homogeneidade, ou seja, há um número mais ou menos constante de abortos praticados nos países que criminalizam e nos que não criminalizam. Na verdade, a média vai mostrar que há um pouco menos de abortos naqueles países onde essa conduta não é criminalizada. E um exemplo sempre recorrente,
até porque é um país que tem por tradição manter estatísticas, estudos e números, é o caso alemão. Então nós temos uma premissa emocional, ideologicamente consolidada, de que a criminalização sempre tem o efeito de diminuir a ocorrência daqueles fenômenos que nós queremos extirpar. Neste caso concreto, então não precisamos generalizar a conclusão, os dados mundiais mostram que não é assim. De toda forma, num segundo plano, quando nós ficamos muito presos naquela pergunta moral de quando começa a vida, ou se é errado ou não interromper a vida, esquecemos ou deixamos para segundo, terceiro, quarto plano o feixe de direitos e garantias e expectativas da mulher que leva aquele feto em seu ventre. O que eu quero dizer com isso? Não se nega que o feto tenha um feixe de direitos. Mas, ao mesmo tempo, não se pode negar que a mulher grávida também tem um feixe de direitos. Então, no mínimo, nós temos que encarar esta decisão de política criminal como uma colisão de direitos. E orientar a nossa conversa, então, por pontos de otimização. Antes de adensar os vetores dessa colisão de direitos, eu queria chamar a atenção para outros tipos penais, que parecem desconectados com os tipos de aborto, mas que eu pretendo mostrar que não são tão desconectados assim. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, segundo dados do IBGE, de 2021, mais de 11 milhões de famílias monoparentais femininas com filhos de até 14 anos. O que isso quer dizer? Nós temos mais de 11 milhões de lares em que há uma única adulta cuidando, provendo, educando pelo menos um filho de até 14 anos. Os pais, portanto, dessas crianças se excluíram do ambiente familiar. E por que eu estou marcando este dado? Porque quando a criminalização então funciona e a mulher é obrigada a dar à luz um filho contra a sua vontade, e eu vou qualificar essa vontade como uma vontade concreta, ou seja, não aquela vontade subjetiva de quem tem vontade de comer um chocolate ou tomar uma cerveja, mas aquela vontade fruto de uma ponderação de uma série de variáveis, de impacto na vida profissional, na vida social, na capacidade de educar, cuidar, prover aquela criança, né? Então, por isso, na falta de melhor palavra, eu estou chamando isso de vontade concreta, uma vontade conformada pelas circunstâncias concretas de vida daquela mulher. O direito penal depois não é generoso com essa mãe. Há uma continuada criminalização agora de uma, aspas, má mãe. Então essa mãe que não pôde escolher interromper a gravidez, muito provavelmente porque já sabia que não teria as condições adequadas para cuidar e criar daquela criança, agora ela é novamente exposta ao poder punitivo. Eu vou mencionar aqui 5
tipos penais. E nós poderíamos até falar de outros, mas não nos alonguemos tanto. O artigo 133 do Código Penal, abandono de incapaz, diz assim: abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, proteção ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos do abandono. Detenção de 6 meses a 3 anos, e há no parágrafo 3º um aumento de pena de 1/3 se o agente é ascendente. Então, em um estado cuja rede de amparo social é baixa, como é o caso brasileiro, em que não há creche ou não há creche suficiente, em que não há escola suficiente, em que há uma segregação urbana que obriga as mulheres pobres, na maioria das vezes, a consumirem bastante tempo se locomovendo para o trabalho, agravado por uma rede de transporte pública deficiente. A soma desses vetores faz com que as mães, notadamente então essas mães que foram abandonadas pelos pais, precisem deixar os seus filhos, suas filhas, aos cuidados de terceiros, cuidados improvisados muitas vezes. Não raro a cena de que o irmão mais velho, a irmã mais velha, cuida do mais novo. E aqui nós não estamos a falar de um mais velho de 25 anos que cuida de um de 4. É aquela irmã, geralmente, ou preponderantemente, esse ônus incidente sobre as mulheres, né? Então é a irmã de 10, 12, 13 que fica cuidando do irmão pequenininho. Essa situação é suficiente para a caracterização do artigo 133. Porque uma criança de 12, 13 anos não é suficientemente equipada, né, para cuidar daquele irmãozinho, daquela irmãzinha pequenina, deixado aos seus cuidados. Então, essa mãe, que não teve a possibilidade de abortar, agora está exposta à criminalização porque não teve alternativa que não, aspas, 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 abandonar aquele filho pequeno, fecha aspas, ou seja, não teve alternativa mais adequada do que esses arranjos domésticos improvisados. O 134, por sua vez, criminaliza expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Vejam que expressão antiquada, né? Ocultar desonra própria. Quem for à doutrina vai encontrar que quem é que tem uma honra a preservar neste caso? O que seria uma desonra própria, né? É a mulher ter um filho fora do matrimônio. Então é desonroso uma mulher ter filho ou filha fora do matrimônio. Então a solteira, a adúltera, a viúva, e que o faz então para ocultar essa desonra. Então essa mulher, imaginemos por um instante que realmente houvesse uma desonra aqui, né? Então essa mulher não pode interromper a gravidez, dá à luz e deixa esse nenenzinho numa maternidade, né? Em vários hospitais, décadas atrás, havia a roda dos enjeitados, né? Um espaço justamente criado para esse tipo de fenômeno, em que se deixava ali o nenenzinho ao cuidado de entidades religiosas, etc. E há autores, não vou nem dizer quem é, para evitar problemas, inclusive que sustentam que a prostituta não pode ser autora deste crime, porque a prostituta não tem honra própria. Então ela não tem honra, ela não tem desonra própria para ocultar. E responderia pelo outro artigo 133, já mencionado.
Avançando para um outro bloco do Código Penal, nós temos o crime de abandono material, deixar sem justa causa, de prover a subsistência do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho. Eu estou lendo aqui os trechos que guardam relação com o que estamos a falar aqui, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, detenção de 1 a 4 anos de multa, etc. Então agora estamos a criminalizar aquela mulher, e até tem uma figura aqui mais incidente aos pais, geralmente no caso das pensões alimentícias, né? Mas estamos agora a criminalizar a mulher que, obrigada a dar à luz a um filho que já sabia que teria dificuldades de lhe prover a subsistência, agora criminalizamos essa mulher. Vejam que é incoerente, precisamente por não prover a subsistência do filho menor de 18 anos. O 246, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, detenção de 15 dias ao mês ou multa. Mas Davi aqui não está falando nada de mãe, de mulher. Sim, por isso que eu marquei no início da conversa a quantidade de famílias monoparentais femininas. Então, embora o tipo não faça essa distinção, a empiria mostra que quem está sujeita, no final do dia, a uma posição incapaz de prover a instrução primária de filho em idade escolar é a mulher. E se nós adicionarmos o recorte racial, preponderantemente mulheres negras. E encerro essa conversa chamando atenção para o artigo 247. Permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, vou ler os incisos que importam aqui, resida ou trabalhe em casa de prostituição, inciso 4º, mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública, pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então vejam que particularmente gravosa essa construção típica. Então, essa mulher em situação de vulnerabilidade, que não queria ter um filho, justamente por conta da sua vulnerabilidade, se adotar como estratégia de sobrevivência a prostituição e criar o seu filho, sua filha, naquele ambiente de prostituição, que é o ambiente que lhe sobrou para subsistir, incide num crime. Ou ainda, tendo que mendigar ao lado da sua prole, agora igualmente criminalizada. Então, o que eu quero chamar a atenção com este bloco de coisas é que se criminaliza o aborto, mas depois aquela mulher obrigada a ter filho, se deixar a criança em casa para trabalhar, é abandono. Se não frequentar a escola, que muitas vezes não existe, ou fica um tempo impossível ou muito dificultoso de compor na jornada diária, né, deixar o filho na escola distante para depois ir a um trabalho ainda mais distante, é crime. Se for se prostituir e tiver a criança por perto, crime. Se for às ruas para pedir esmola, crime. Portanto, temos que levar em consideração, nesta ponderação, nessa colisão de direitos, também o projeto criminalizador que estará incidindo sobre o corpo dessa mulher, mesmo depois que ela cede, então, à proibição e dá à luz ao filho que concretamente não desejava. É nesse marco de coisas que se insere o HC 124.306, relator o ministro Barroso, em que se lança
a ideia de que não se poderia criminalizar a interrupção voluntária externa da gravidez até durante as semanas iniciais da gestação, classicamente 12 semanas da gestação. E ali se ponderam, então, direitos fundamentais das mulheres. A autonomia. O Estado não pode, aspas, impor a uma mulher nas semanas iniciais da gestação que leve a termo como se tratasse de um útero a serviço da sociedade e não de uma pessoa autônoma no gozo de plena capacidade de ser, viver e pensar a própria vida, mas também da integridade física e psíquica, dos direitos sexuais e reprodutivos e da igualdade de gênero. E aqui, bastante feliz a observação do ministro Aires Brito de que, se os homens engravidassem, não tenho dúvida em dizer que seguramente o aborto seria descriminalizado de ponta a ponta. E, por fim, o vetor da discriminação social e o impacto desproporcional sobre mulheres pobres e, portanto, de mulheres negras. O ministro Barroso, então, vai apontando aqueles vetores de proporcionalidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Mas esse tema ganha, então, importância renovada, né? Como eu havia mencionado, esse é um habeas corpus, portanto, esse é um caso concreto, individual, né? Com uma ADPF que teve já o seu início de julgamento feito, porque relatou a ministra Rosa, né, antes de se aposentar, e a ministra Rosa, então, apresenta um longo, substancioso voto, com argumentos novos em relação ao habeas corpus, mas seguindo esse mesmo modo geral de pensar. Então, na ponderação de interesses, e eu insisto aqui, escapando das discussões filosóficas, morais e religiosas, porque o que está a se discutir aqui é se o Estado, com letra maiúscula, está legitimado a criminalizar aquela mulher. Não estamos discutindo se é moralmente certo. Se for descriminalizado, ninguém será obrigado a abortar. Portanto, aqueles que intimamente, moralmente, filosoficamente, religiosamente se opõem ao aborto poderão exercer, obviamente, a sua posição moral, filosófica ou religiosa, mas essa não pode ser a conduta obrigatória imposta pelo Estado. O Estado não pode impor condutas morais. 12 semanas não é um número aleatório, né? A volumosa produção médica mostrando então que por volta de 12 semanas se forma o córtex cerebral. É só a partir deste momento que o feto pode desenvolver sentimentos, racionalidade. Ainda é a partir dessas 12 semanas que esta vida passa a ser viável fora do útero materno. Antes dessas 12 semanas, ela é uma vida absolutamente potencial, condicionada a essa simbiose com o corpo materno. Portanto, ela não é ainda uma vida, ainda que potencialmente, autônoma. Então, quando se diz que o córtex surge com a 12ª semana, é só a partir de então que nós poderíamos pensar em alguma consciência de existência. Até então, aquele embrião não tem sequer a possibilidade neurobiológica de se compreender como um ser vivo ou em desenvolvimento. E, portanto, nós escapamos aqui
daquela discussão que traz mais problemas do que resoluções, que é se isso já é vida ou não, trocando-a por outra, né? No conflito desta vida potencial e os interesses da gestante já viva, um ponto de equilíbrio seria este momento, né? Em que sequer há córtex cerebral e aquele embrião fora dessa relação simbiótica não teria a menor condição de viabilidade. Vejamos como o tema caminhará no Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, as figuras estão aí, estão rígidas, e é preciso ainda, então, complementar algumas ideias dogmáticas aqui. No final do dia, eu falei que nós temos 3 tipos, mas nós temos 5 figuras. Nós temos o autoaborto, no 124. Nós temos o consentir para o aborto, também no 124. Portanto, essas 2 figuras realizáveis pela gestante. Nós temos no 126 o concurso necessário com o consentir para o aborto, daquele aborto realizado por terceiro com o consentimento da gestante. Para então, no 125, nós temos a figura incontroversamente criminosa, ou seja, independente do que decida o Supremo Tribunal Federal, o 125 não está em questão, que é o aborto realizado por terceiro sem o consentimento da gestante. E a 5ª figura seria o dito aborto legal. O artigo 128, então falando de aborto legal, diz assim: não se pune o aborto praticado por médico. 2 pontos. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ou 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Naturalmente, o legislador não precisa encontrar a todo tempo textos que correspondam exatamente às categorias dogmáticas. O que eu quero dizer com isso? Quando o legislador usa a expressão não se pune o aborto, isso poderia ser decorrência de exclusão de tipicidade, de antijuridicidade, de culpabilidade ou de punibilidade. E me parece que essas então ditas escusas absolutórias acabam sendo excessivamente generalizadas. O que eu quero dizer com isso? Então, classicamente, se dizem que as escusas absolutórias são vetores excludentes da punibilidade. E não me parece que essa afirmação seja de todo correta. Quando o inciso 1º diz, inclusive chamando de aborto necessário, né, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, nós estamos, me parece, diante de uma hipótese concreta, particular, mas uma hipótese de estado de necessidade, que está lá na parte geral do Código Penal. A rigor, portanto, nós nem precisaríamos do inciso 1º, porque na colisão de interesses, havendo um risco iminente, um perigo, né, iminente, impossível de ser afastado para a vida da gestante, né, por outro meio que não a interrupção da gravidez, o estado de necessidade já resolveria. Neste caso, é um reforço, portanto, não há um problema a priori desta repetição, né, desse, digamos, pleonasmo legislativo, né, mas justamente por ser uma forma específica de estado de necessidade, não vejo como tratar esta hipótese como uma hipótese de punibilidade, né? Estamos no campo da
antijuridicidade, portanto, isso seria uma justificante. Já o inciso segundo, aí sim é um tema de punibilidade, porque o que está em jogo aqui é o que eu estou dizendo desde o minuto 1 dessa nossa conversa. Não se criminaliza o aborto por sua questão moral, por ser certo ou errado. Quando se decide criminalizar o aborto, é uma decisão política. E aqui o inciso segundo é um limite à escolha política. Vou reler então o inciso segundo. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz seu representante legal. Ora, o Estado fez um marcador aqui. O Estado escolheu, e aí temos que debater no Supremo Tribunal Federal se essa é uma escolha legítima ou não, mas o Estado escolheu que a mulher que engravide tem que levar a termo aquela gravidez. Mas fez uma ressalva aqui. Uma ressalva igualmente político-criminal. Salvo se essa gravidez tiver sido resultado de estupro, né? Acho que mereceria uma conversa mais aprofundada sobre as premissas, não desse inciso segundo, porque ele é absolutamente compreensível e correto, mas pela conclusão a que chegamos pelo inverso, né? Pela interpretação a contrário senso, né? Parece que se aloca na mulher exclusivamente o ônus de engravidar. Então a mulher, de alguma forma, sempre tem o poder de controlar a gravidez, salvo quando ela é estuprada. Então, como neste caso ela não escolheu, então neste caso ela não será punida se interromper. E me parece então haver uma certa permanência de um juízo a priori negativo sobre a mulher. Essa mulher que escolheu engravidar e agora quer imoralmente interromper aquela gestação. Então, este tema também nos convidaria a uma reflexão se não há uma permanência daquela mulher bruxa, daquela mulher má, daquela, né, mulher manipuladora, né, que vem lá do positivismo criminológico, ou até antes, no caso da Inquisição, e passa pela literatura, as captus, etc. Né? Se nós não também deveríamos submeter esses pressupostos penais a uma revisão de igualdade, de isonomia, antimisógina, que atravessa esses textos. E colocar, por fim, que há uma terceira figura que também não é punida, que não foi incluída no texto legislativo, porém decorreu da DPF 54, que foi o caso do aborto dos anencéfalos, em que o Supremo aplicou um racional, me parece, muito mais assemelhado ao inciso segundo do que ao primeiro. Ora, como a vida extrauterina, pós-parto, do feto anencéfalo é medicamente comprovadamente inviável, né, obrigar a mulher a levar a termo essa gestação é uma violação da sua dignidade, e aí, incontroversamente, seria o que o ministro Barroso chamou ali de um útero a serviço da sociedade. Para encerrar, 2 temas específicos. No 124, nós temos o autoaborto. E, obviamente, o aborto ou os abortos são crimes materiais, ou seja, são tipos em que se pode perceber uma consequência separada da conduta, né? Então, nós temos a conduta de usar um instrumento, uma violência, um elemento externo sobre o corpo da mulher, e a consequência é
a morte do feto. E no caso do 124 em particular, então se coloca o tema da tentativa de autoaborto. Ou seja, a mulher tenta realizar o aborto em si mesma, não consegue. Bom, o que quer dizer não consegue? O feto continua lá, íntegro, rígido. Portanto, se o feto não sofreu nenhuma consequência dessa tentativa, a lesão, se é que houve, foi apenas ao corpo da mulher por uma ação dela mesma. E nós estaremos então no campo da autolesão, e a autolesão em si não é criminalizada. Então, se eu resolver me cortar com uma faca, desde que isso não sirva para fraudar seguro, nada disso, mas a finalidade em si mesmo é eu me cortar, isso está no âmbito da minha autonomia, e assim mesmo racional deveria ser aplicado aqui. E para não dizer que não falei de temas concretos malucos, vou colocar uma questão aqui de difícil solução, mas também de difícil acontecimento. Vamos imaginar que a pessoa A quer causar o aborto do feto B, agredindo a sua mãe C. O aborto não acontece. Portanto, o crime não se concretiza. Aquela criança nasce e acaba morrendo depois por conta das agressões. Então, as agressões foram suficientes para lesionar ou comprometer a saúde daquele feto, mas ele não morre, ele nasce sequelado por aquela agressão. E aí, a questão é qual seria a tipificação. Aborto fica difícil, porque o feto nasceu com vida. Portanto, já não era mais feto quando morreu. Já era um ser vivo, já autônomo, um neném, mas um autônomo. Homicídio também fica complicado, porque a ação foi exercida sobre um sujeito ainda não nascido. O matar alguém, classicamente, é interpretado como aquele nascido vivo. O professor Nucci defende uma interpretação que me parece as mais consentânea mesmo. Se nós temos um nexo de causalidade claro entre a agressão, a aceleração do parto e a morte do neonato, então a solução punitiva aqui deveria ser a do aborto. Não por um encaixe preciso dos tipos, como eu já tinha dito, mas porque pareceria contra-intuitivo, subprotetivo do feto, que não se encaixando perfeitamente na figura do aborto, tampouco na do homicídio, chegar-se à conclusão de que este fato é atípico. Então, de largada, como a pena do aborto é menor que a do homicídio, a regra interpretativa do favor rei já militaria nesse sentido. Mas me parece adicionalmente relevante o argumento do Nucci de que a causalidade aqui entre a ação de agressão e o resultado morte, ainda que fora do útero materno, deva ser considerado, então, em sua conclusão, pelo aborto. Ficamos, então, por aqui e espero poder contar com a audiência de vocês nas próximas AulaCasts. Obrigado. Caso você tenha dúvida ou queira deixar sugestão de tema, pode enviar e-mail para pautacriminalpodcast@gmail.com pautacriminalpodcast@gmail.com. Também para saber dos novos episódios, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @pautacriminalpodcast e no Twitter, Pauta Podcast.
A produção do Pauta Criminal é de Denise Tangerino. O tema David Devil, que está na abertura da Pauta Criminal, é uma faixa produzida pelos Mook Brothers com a participação de Cássio Ferreira no sax alto. Siga Mook Brothers no Instagram e nas plataformas de streaming. Gravação e edição de Marcelo Cardoso e Sérgio Pinheiro na Casa do Podcast.